Olá, amigos! Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre como uma grande comunidade, como é a do WordPress, com provavelmente milhões de usuários e milhões de desenvolvedores, reagem àquelas mudanças que toda ferramenta acaba passando em algum momento de interface e de experiência com o usuário, UI, UX, como as pessoas que preferem usar o inglês para se expressar quanto aos assuntos técnicos preferem, mas é o que eu estou falando aqui, de fato, a experiência do usuário e a experiência de interface do usuário ou a interface do usuário, enfim. O que nós vamos falar agora, no âmbito mais prático, é sobre o que aconteceu com o WordPress em si. Em um dado momento, nós tínhamos essa interface aqui tradicional para cadastro de posts no WordPress, certo? Onde eu vou lá e vou escrever os posts do meu blog, certo? Uma interface extremamente simples e funcional, onde você escrevia o que queria, tinha aqui um editor livre que todo mundo já está acostumado, ele é consagrado, aí acho que provavelmente até desde o início dos anos 2000, um pouco antes disso, e o publicar, ok? É o editor clássico de internet, né? Universal para e-mails, etc. Qualquer ferramenta você vai ver esse editor, né, em geral. Então era aqui que a gente cadastrava os posts, certo? Depois a gente tinha aqui na aparência os widgets. Os widgets, para quem não sabe, são aquelas figurinhas que você pode colocar na barra lateral do blog, pesquisar, posts recentes, categorias, nuvem de tags, enfim. A grosso modo é isso que são os widgets, tá? Para você lembrar, toda vez que você entra no blog, aqui tem um post no meio da tela, aqui do lado tem uma série de informações, de imagens, a lista de posts, aquilo ali são os widgets, assim, de um modo simplificado falando. Perfeito. Então, o que aconteceu? O WordPress, em dado momento, através lá dos seus especialistas de UX, UI, interface do usuário, experiência do usuário, que todas as empresas hoje têm, algumas com um staff bem grande, inclusive, ele resolveu mudar a sua interface de cadastro. Eu vou mostrar para ela como os especialistas as deixaram, ok? Só um momento, por favor. Então, retomando, o que aconteceu? Aquela tela que vocês tinham extremamente simples de edição de posts, ela ficou muito mais refinada, é verdade, ok? Com um conceito novo que é de se escrever em blocos, certo? Onde de fato você tem algumas funcionalidades bem interessantes, onde você vai poder escolher se é um parágrafo, uma imagem, etc. Digamos assim, ficou algo muito mais sofisticado, tá? E aí virou essa ferramenta aqui, né? Que eu não vou entrar no mérito se ela é boa ou ruim, tá? Eu tenho minhas impressões, o que eu posso dizer como desenvolvedor é que ninguém nunca me pediu para implementar ela. Muito pelo contrário, normalmente os usuários, todos, assim, 99,99% pedem se eu não posso voltar como era antes, quando eles já conheciam a interface anterior. Mas, enfim, o staff lá de interface do usuário, é, experiência do usuário, UX, UI, etc., da Books on the Table, resolveu isso aqui, certo? Beleza, acho que foi um trabalho válido. Como eu disse, assim, como técnico, eu diria que ficou muito mais sofisticado, elegante, etc. e tal, mas eu não, pelos usuários, pelo jeito, não ficou tão usável, certo? E isso não entra aqui um julgamento do trabalho dos colegas, que até porque seria antiético, né? Mas eu estou falando dos fatos em si, o que aconteceu em cima da aprovação dos usuários, tá? Para os widgets, aquela interface lá simplificada se tornou essa aqui, tá? Que, de novo, é o mesmo caso, vou passar um pouco rapidamente, que ela se tornou também mais elegante, acredito que até mais rica em recursos, tá? Eu, pessoalmente, aí eu posso dizer, bem francamente, não gostei de utilizar e, pelo jeito, a massa dos usuários também não gostou, tá? Eu não estou dizendo, isso se aplica também ao caso dos posts anteriormente, não estou dizendo que não é bom, não estou tirando a validade do trabalho dos colegas, o mérito, mas de fato, até agora, a minha experiência como desenvolvedor é que o pessoal não gostou,
tá? Enfim, são interfaces mais leves, mais sofisticadas, mas que não foram assim necessariamente aprovadas, tanto que foram criados plugins para desabilitá-las, tá? Então nós temos aqui esse plugin, por exemplo, é o Disable Gutenberg, ele desabilita as duas interfaces novas e deixa as antigas. E sintomaticamente ele tem aqui esse símbolo. E ele foi um plugin assim que inclusive ele surgiu de debates em fóruns, desespero de algumas pessoas que não conseguiam utilizar aquele outro editor, etc. O fato é que existia também o Classic Editor, que já desabilitava o Gutenberg e deixava um editor mais comum, até porque alguns temas também se sentem no direito assim de mexer nesse editor, que é o editor clássico, e isso eu também não vou entrar no mérito, mas o fato é que acontecia, as pessoas procuravam o Classic Editor. O nosso Disable Gutenberg aqui ele tem 700 mil instalações ativas, tá? O Classic Editor tem 5 milhões de instalações ativas e ainda tinha o Classic Widgets, que ele era bem específico para a área de widgets, que tem 1 milhão de instalações ativas. Se a gente for aqui na lista de plugins mais baixados, tá? Mais ativos, na verdade, né? A gente tem aqui ó, 5 milhões de ativos do Classic Editor, ou seja, nós temos aqui perdendo apenas para o plugin mais consagrado de contato, de formulário de contato, o plugin mais popular de SEO, que eu honestamente não acho melhor, mas é muito bom e está aqui, tá? O Yoast SEO, e o Elementor Website Builder, que realmente parece ser, eu também utilizo, é o melhor construtor de páginas do WordPress visual. E aí ele está na frente, inclusive, do WooCommerce, véio, que é a plataforma de e-commerce consagrada do WordPress, tá? Já há muitos anos, tá? Tipo, vamos botar mais de 10 anos no mínimo. O Classic Editor ele entra aqui com 5 milhões de ativos, né, de pessoas ativas, ou seja, isso é muito relevante, é um sintoma muito sério, muito factual, que a comunidade não aprovou aquela interface de design, de experiência do usuário, UX, o que vocês quiserem aí. Talvez possamos evocar aqui o conceito de usabilidade, né? Essa nova proposta de usabilidade que vem lá do Jacob Nielsen, do início dos anos 2000, enfim, que era bem mais simplificado que todos os conceitos que surgiram depois, que formaram todos os staffs aí que tem nas empresas, etc. O fato é que nesse caso aqui as pessoas não gostaram, o que pode nos levar assim a uma reflexão do que acontece nas outras comunidades, onde, por exemplo, se muda a interface de um aplicativo de banco, de rede social, de qualquer outra aplicação, e não se sabe exatamente se as pessoas gostaram ou não, porque tudo bem, não é todo mundo que responde uma avaliação, não é todo mundo que entra em contato para dizer alguma coisa ou põe uma estrela lá e diz que não está conseguindo usar, mas quando pega no quesito do trabalho, a gente vê assim, ó, as pessoas se viraram aqui, fizeram uma solução para contornar a questão do UX e UI, tá? Vou continuar aqui com mais alguns dados. Então a gente vê que o Classic Editor está na primeira página entre os mais ativos plugins, perdendo ainda apenas para alguns principais e ganhando de outros principais, tá? Inclusive SSL, inclusive WooCommerce, inclusive plugin de migração, o próprio Jetpack, que é da WordPress, o próprio WordFence, que é o melhor ou mais consagrado plugin de segurança. Então isso é muito relevante, tá? Ó, algo ainda muito relevante é que o Classic Widgets ele já aparece aqui com 1 milhão de ativações, né, na segunda página apenas dos resultados de plugins ativos do WordPress, certo? O Disable Gutenberg a gente vai encontrar aqui na página 5, com 700 mil ativações, certo? Só que se a gente somar esse número, aí dá quase 7 milhões de pessoas. É uma população bem grande, né, em números absolutos. Não sei, sendo franco, não posso fazer esse levantamento por uma questão até de investimento de tempo, qual é a relevância de percentual em termos de relativos à comunidade toda do WordPress, certo? Mas o que eu quero focar aqui é na reação que uma comunidade que é ativa, que pode produzir soluções que vão contestar de alguma forma ou não concordar exatamente com o que foi aplicado pelos times aí de UX e UI, pode fazer, né? Quando ela realmente tem esse poder. Como eu disse, nos outros aplicativos, nos outros sites, a gente nunca fica sabendo.
Se a gente ver como isso tudo começou lá nos anos 2000, início dos anos 2000, 2002, acredito, com o Jacob Nielsen lá, que falava da usabilidade, eu acho que foi o primeiro cara mais relevante que começou a de fato pesquisar isso. Tem o livro dele de usabilidade, em que, aliás, eu não concordo com tudo que está ali, mas realmente ele era um balizador daquele início, né? E ele, pelo que eu vi no mercado, assim, até onde eu estava trabalhando dentro de empresa, até 2013 ali, ele era mesmo, ou 2012, desculpa, 2012, ele era um balizador, entendeu? E ele foi gerando toda essa onda aí que realmente é pertinente de UX, UI, e experiência do usuário, interface do usuário, e claro que isso é muito válido, só que o que eu estou querendo colocar aqui, e eu percebo pelos usuários em geral que eu converso nas mais variadas áreas, é que esse tipo de mudança que é feito, talvez ele não conte nem com aqueles grupos assim que eram sugeridos lá no início da usabilidade de 5 ou 10 usuários testando para ver se realmente a coisa foi aprovada pelo usuário. Cada caso é um caso, eu não estou aqui generalizando, tá? Mas isso parece, por um lado, porque eu vejo assim que muitos usuários de vários aplicativos, especialmente de sites, e no WordPress a gente tem até como balizar isso aqui, como eu estou mostrando nesse vídeo, tendem a reclamar que perderam uma experiência anterior simples, saíram assim da chave de fenda para um canivete suíço, e o que eles queriam mesmo era a chave de fenda, resumindo bem as coisas, tá? Isso não invalida a ciência que está por trás, nem desabona a ciência que está por trás da interface do usuário, da experiência do usuário, é óbvio que não. Isso não quer dizer que as empresas não tenham que formar seus staffs para isso, porque provavelmente quanto mais complexos os recursos que as empresas oferecem de suas soluções, sejam aplicativos ou sites, mais você tem a necessidade realmente desse tipo de profissional, certo? Mas talvez possa ser feita uma ponderação em cima, talvez não, pode ser feita uma ponderação em cima desse exemplo que eu mostrei do WordPress, onde uma comunidade ativa e produtiva reage fazendo um bypass, né, contornando uma solução que foi proposta lá pelo time que deve ser um time muito competente, como em geral são, de interface do usuário, experiência do usuário. Quando uma massa de usuários como a do WordPress, uma comunidade ativa do WordPress, faz esse tipo de ação, de manifestação, eu acho que fica claro que talvez a gente precise voltar a considerar aquela máxima do KISS, né, que é o Keep It Simple, Stupid, né, que é meio rude para os dias atuais, sem dúvida, né. A primeira vez que eu vi isso de um chefe, né, que ele me falou assim, tipo, não complica as coisas, cara. Tu tá complicando demais isso aqui, entendeu? Eu quero um formulário, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo. Eu quero que você simplesmente faça aqui a coisa acontecer, entendeu? E aí ele me mostrou essa máxima aqui, né? Eu olhei aquilo e falei, cara, deu uma doída, assim, né? Eu senti o golpe, assim, desse princípio KISS aqui que eu estou abrindo na tela, que é simplesmente manter a coisa mais simples, né? E isso é bem difícil, tá? Agora eu estou vendo aqui que, inclusive, isso vem lá da Marinha dos Estados Unidos, tem bastante lógica, né? Porque quando você está numa missão crítica, né? E as guerras têm missão crítica, todo mundo militar tem a missão crítica, você não pode falhar, não pode ter curva de aprendizado muito longa, etc, etc, etc. Então faz bastante sentido. Eu vou deixar o princípio aqui na, na descrição. E esse vídeo, na verdade, é isso que eu falei, tá? Hoje em dia a gente tem que ter um pouco de cuidado para fazer algo mais que traga não digo uma crítica, mas uma ponderação, porque as pessoas tendem a confundir isso com uma agressão ou com uma crítica assim realmente agressiva, incisiva, e não é o caso, tá? Eu só estou fazendo uma ponderação em cima não da validade ou como eu já falei, do conhecimento, da ciência, de experiência do usuário e interface do usuário, que são muito pertinentes, obviamente, são elas que trouxeram a gente para o mundo atual que a gente tem de tantas soluções interessantes também, né?